Olá, eu sou José Henrique e este é o programa Poder Popular Rádio Online, um programa de debate e entrevista que procura discutir os acontecimentos do Brasil e do mundo de um ponto de vista das forças de esquerda e daqueles que ainda lutam por uma transformação mais profunda da sociedade brasileira. Hoje nós vamos conversar com Pablo Lima, professor de História da UFMG e militante do PCB, faz parte da direção estadual do PCB e membro do Comitê Central. Bom dia, Pablo Lima. Como vai? Tudo bem? Bom dia, camarada José Nespoli. Tudo bem? E com você, meu camarada? Beleza. Bom, acho que a gente poderia começar a nossa conversa pelo assunto do nosso tempo, que é a crise política e econômica que o Brasil vive. Né? Uma crise que não começou hoje, já vem aí de algum tempo, mas parece assumir contornos dramáticos nesse ano. Como que você vê a conjuntura brasileira, Pablo? Bom, camarada, primeiro eu quero agradecer aí pela entrevista, né, por essa atividade de divulgação do pensamento do partido, né. Bom, o cenário atual, para quem, à primeira vista, eu acho que para a grande massa da população, parece um tanto quanto surpreendente, um tanto quanto confuso, né? Mas a gente que é marxista, que é materialista, a gente faz uma outra análise da realidade, né? Primeiro que a crise não é exatamente uma crise que pela qual o Brasil apenas esteja passando, né? Como é colocado o tempo todo, é uma crise política e econômica misturada, uma crise, o Brasil em crise, né? Essa que são as manchetes. Bom, na nossa perspectiva, a crise é do capital, do sistema capitalista, né? E é uma crise internacional, da qual o Brasil faz parte também de uma maneira específica, obviamente, né? A gente teve na última década, 2008, uma grave crise do capital financeiro internacional, né? Que afetou severamente os Estados Unidos, a União Europeia, a China, e a gente viu um crescimento de algumas economias, digamos, não tão centrais, né? Também não tão marginais assim, como é o caso da economia brasileira, que tiveram um aporte de capital, né? Investimentos estrangeiros, incentivados pelo governo, que também cortou impostos de grandes montadoras, de grandes indústrias. E a gente passou por um pequeno crescimento econômico e, internamente, ao mesmo tempo que isso ocorreu, houve uma certa política de conciliação por parte do governo federal, do governo Lula, depois do governo Dilma, em relação a setores muito conservadores da sociedade, né? Setores que também cresceram nesse período. A gente vê as igrejas evangélicas, o setor do capital mesmo, né? O agronegócio. Então houve essa conciliação que favoreceu a governabilidade, e estava tudo meio que surfando, indo bem, inclusive o país conseguiu trazer a Copa do Mundo, as Olimpíadas, que iam coroar esse processo de Brasil desenvolvimento e tal. E aí a gente passa por uma grave, um colapso, eu diria, né, desse projeto, a partir das manifestações de 2013, né, um colapso que vem sendo gradual e que na eleição de 2014, que foi a mais apertada, né, desde a primeira eleição que o Lula concorreu, né, e também que passou a polarizar muito o discurso político no país, né. Antes havia todo um discurso de conciliação em torno da aliança PT-PMDB, e a partir de 2014, desde o início do segundo governo Dilma, uma profunda polarização, e aí a gente vê abertamente o quê? A saída do capital que havia entrado para o Brasil, né, no período anterior, a volta dos lucros, né, a realização dos lucros e o retorno desse capital para os países centrais, né, e uma orquestração, aí entra o elemento do imperialismo, que também está presente, né, uma orquestração midiática de toda a grande imprensa, né, junto com o Estado brasileiro, né, o judiciário, para minar o governo Dilma, basicamente impedir que ele governasse, com todas as propostas da Dilma, que são exatamente as mesmas que agora o Temer está realizando, né, foram evitar, não passavam no Congresso, a Dilma não conseguiu maioria e levou ao processo
do impeachment, que em verdade é um golpe, né? Porque você tem um motivo fútil para desencadear um processo de desrespeito à vontade das urnas. Eu acho que o mais grave é, por exemplo, né, quando você analisa que a população brasileira, apesar de todo o caos que é um processo eleitoral aqui no Brasil, toda a zona que votou num projeto, majoritariamente, né? Um projeto que todos sabem nos últimos 15 anos que significava uma certa solidariedade com Cuba, com Venezuela, né? Uma política externa um pouco menos subserviente aos Estados Unidos, nem tanto assim, mas um pouco menos. E agora, com o governo Temer, o José Serra assume o Ministério das Relações Exteriores, né? Quer dizer, uma das poucas prerrogativas do Executivo é a política externa, que advém do voto popular. E agora o Brasil passa a ter uma outra política externa contrária àquela que a população elegeu, né? E aí, bom, a gente está então vivendo essa crise que ela é muito complexa, né, Zé? A gente tentou aqui traçar alguns elementos. Bem, como que você está falando, eu acho que é interessante essa sua análise porque você enfatiza que esse impeachment não é só uma mudança de pessoas, é uma mudança de projeto, né? De um projeto Sim. de conciliação para um projeto mais neoliberal, linha dura, né? E em cima disso, né, queria perguntar para você, o governo Temer está aí prestes a fazer um mês, qual que é a avaliação que você faz desse governo? Bom, esse governo é um governo desastroso, é um governo protofascista, filhote da ditadura, né? Recheado de elementos extremamente negativos, eu acho que assim, para a história brasileira, né? Para a imagem do país, para a formação da população brasileira, formação política. E tem se revelado realmente quer dizer, algo que até não era tão que a esquerda, que é o PCB, todas as forças de esquerda, nós nem dávamos muita ênfase a esse aspecto, que é o fato de que toda a correria para o impeachment realmente servia a um propósito de abafar investigações contra os que estão realizados para defender o impeachment, né? Isso ficou evidente com essas gravações que surgiram agora, assim, ao meu ver, muito mais graves do que aquelas conversas do Lula com a Dilma, né, que causaram muita repercussão. E assim, o fechamento, por exemplo, da Controladoria Geral da União é uma coisa assintosa, né, à responsabilidade, à suposta responsabilidade fiscal, ao zelo com os gastos públicos, né, ao combate à corrupção, quer dizer, o único órgão que tinha, né, pelo menos no segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma, tinha recursos e pessoal para realmente fiscalizar as contas, né, das prefeituras, dos estados, do governo federal, foi simplesmente, né, extinto esse órgão, incluído dentro do Ministério do Planejamento, reduzindo muito seu poder de investigação. E assim, então, acho que em todos os aspectos, esse governo não tem apresentado absolutamente nada de positivo para a sociedade brasileira. Sem falar do Frota na educação, né? Não, sem contar o assessor especial. Esses episódios completamente esdrúxulos, inacreditáveis, né? E isso que tem levado o PCB e os setores, digamos, mais críticos, mais revolucionários da esquerda, a compreenderem que é momento que a conjuntura mudou. Né? Que uma coisa é o governo Dilma, o antigo governo Dilma, PT-MDB, que já havia aberto as porteiras para o grande capital no país, feito concessões, privatizações, né, de setores estratégicos, reduzido investimentos em educação e cultura, mas o que a gente está vivendo agora é muito mais agressivo, muito mais profundo, né? Então nos leva nesse momento a fazer coro com todos esses setores que estão clamando pelo fora Temer, né? A gente tem que superar esse projeto e que a saída tem que ser pela esquerda. Também não é volta Dilma, né? A gente tem que superar esse contexto e construir as bases para uma revolução socialista. Inclusive, né, pegando esse ponto,
Tem um ato sendo chamado para o dia 10 de junho contra o governo, né, fora Temer, um dia nacional de mobilizações, puxado por diversas organizações. Como que você avalia isso aí? O PCB vai participar? Com que perspectiva? Como que está isso aí, Pablo? Bom, José, olha, o Comitê Central, né, a Comissão Política Nacional do Partido, deliberou por participar da Frente Povo Sem Medo, em todo o país, né, que essa frente que ela é constituída pelo MST, MTST, PSOL, diversas organizações de esquerda, né, e a gente está junto. E eu avalio que, perante um cenário, né, que a gente já tenha feito uma análise no PCB, de certa maneira, uma fascistização da sociedade brasileira, a gente vê, por exemplo, essas políticas, essas propostas de escola sem partido, alguns estados, inclusive em Alagoas, em alguns municípios, se não me engano, em Uberaba mesmo, não sei, foram aprovadas leis proibindo discussões de gênero na escola. Então, assim, a gente vive um ataque ao pensamento, né, ao pensamento crítico, ao livre pensar, à liberdade de expressão, né, e principalmente às pautas da esquerda e que favorece a classe trabalhadora. Então, é necessário o PCB não ficar isolado nesse momento, né, o país está efervescente, né, a gente já esperava que com a queda do governo do PT, todo o setor, digamos, petista e de áreas de influência do PT, como Consulta Popular e outras organizações, Levante Popular da Juventude, né, que iriam para as ruas, certamente. A gente já esperava isso que está acontecendo agora, né? E a gente sabe que, apesar de termos diferenças com esses setores e muitas críticas a essa política de conciliação, né, e afinal de contas eles elegeram o Temer, sim, apesar de dizerem que não, né, mas ele estava lá na cédula também, na telinha lá junto com a Dilma. Agora o contexto mudou, né, não é mais o governo Dilma que está colocado e, apesar dos pesares, era um governo legítimo, né? Agora não, agora a gente tem realmente um governo ilegítimo pelo projeto que ele apresenta, que é um projeto diferente do projeto anterior, mais agressivo, mais neoliberal, puro sangue, com uma política externa completamente alinhada com os Estados Unidos, né? Anti-Venezuela, anti-Cuba, anti-América Latina. Então, é um momento de ir para a rua e colocar a nossa crítica nas ruas, né? Não é nem o caso assim, de disputar a massa. Acho que não se trata disso, né? Se trata da gente fazer o que a gente sempre fez, ocupar o nosso lugar na história do Brasil, que digamos assim, o farol, né, da crítica revolucionária e da defesa do socialismo no país. É interessante que essa direita mais golpista, mais extremada, fascista, igual você está falando, se aproveita dessa fragilidade em que esses governos, de certa forma, se meteram e dão um golpe não somente nas pessoas, no governo, mas na classe como um todo. Acho que é isso que é importante sinalizar dentro de tudo isso que você aponta, né? Está se aproveitando de uma situação conjuntural para enfiar a goela abaixo no povo brasileiro uma série de medidas ultraconservadoras. Né? E aí, sim. Pode falar. E aí, né, é isso que a gente tem que ver. Eles se dizem ser anti-esquerda, contra a esquerda, mas eles são antidemocráticos, antipovo, igual você falou, as medidas que eles tomam atentam direitos civis e constitucionais da Constituição Democrática do Brasil atual. Então é isso que é um traço que a gente tem, né? Se dizem contra a esquerda, mas eles são antidemocráticos e antipopulares, né? Sim, e a máscara caiu muito rápido, né, Zé? Não demorou um mês para se revelar, por exemplo, uma série de gravações, de esquemas que estavam sendo acordados antes. E assim, figuras completamente corruptas, né, ocupando ministérios, ocupando cargos, né, o caráter machista e racista dessa equipe, né, quer dizer, nem um negro, nenhuma mulher, né, na equipe ministerial.
Então, acho que a população está caindo na ficha da população, entendeu? Porque houve durante um grande período, aí, 1 ano e meio quase, né, desde a eleição de 2014, 1 ano e meio mesmo, né, toda uma campanha associando PT a tudo de problemático e corrupção e ao comunismo, diga-se de passagem, né? E a Cuba, a Venezuela, a crise, a balbúrdia, né? E por outro lado, os verdes e amarelos, ao povo, né? A luta pela decência, contra a corrupção, não dava mais para aguentar esse governo do PT, etc. Então se criou esse clima na mídia 24 horas por dia, que só se salvou quem tinha muita bagagem crítica, educacional, né? Porque assim, todo mundo, né? Todos nós fomos afetados, estava todo mundo meio puto com o PT, por causa de todo esse clima associando o PT com todos os problemas, né? E agora, de repente, um silêncio na mídia, né? Nenhuma crítica ao atual governo. Quer dizer, a Folha de São Paulo, a mídia impressa até tem trazido algumas coisas, né? Talvez até por crises internas de quem ficou insatisfeito com a composição. Mas, além disso, né, agora a pauta jornalística é outra, e a população deve ter essa questão, mas espera aí, o que aconteceu? Está tudo na mesma situação, as coisas estão só piorando, mas agora não tem mais culpado, né? Como assim? Que história é essa? Bom, eu acho que a população começa a se mexer, né? Sim. E como você disse, né, essa aliança com o PMDB, de repente, parecia que era tudo gente boa, progressista, que dava para confiar, para fazer reformas sociais e tudo mais, mas por baixo ali vinha fermentando um caldo de cultura reacionária que não se deu a devida importância, né, sobre esse guarda-chuva progressista, que eram esses governos do PT, Lula e Dilma, enfim. Mas aí a gente tem que, aí não dá, né? A gente tem que fazer a crítica, né? Deu errado a aliança, deu errado, deu ruim, como os jovens hoje em dia dizem, né? E acho que, né, incrivelmente, o presidente do PT recentemente fez uma declaração dizendo que para as eleições municipais está em vigor ainda a aliança com o PMDB. Então, sim, o PT faz dificulta muito, né, o desenvolvimento de realmente uma consciência crítica da classe trabalhadora no país. Então, apesar de trazer em alguns momentos da história dos 13 anos do governo, né, em vários momentos, trazer à tona pautas, demandas, né, valorizar, acho que os talentos do país, acho que agora fica claro, né, que era antes o governo, apesar dos problemas, né, o governo do PT valorizava pessoas que tinham conhecimento, né. Aí depois foi piorando. Quando entrou o Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, indicado pela Dilma, aí a coisa começa a degringolar, né. O mesmo Feliciano que agora passou a rasteira, né, na Dilma. Então, assim, acho que a gente tem que fazer essa crítica, né. E com isso, mesmo que o pessoal do PT vai falar, vocês estão contribuindo para o golpe, porque não se trata absolutamente de maneira alguma disso, né? O PCB está fazendo a crítica que sempre fez, né? Essa política de conciliação, ela acaba favorecendo o mais forte. Senão não consegue reconstruir um novo ciclo de lutas, né? E esse colapso geral do sistema político, da economia, acabou ocasionando, como a gente vê, uma agitação social, um ascenso da luta de classes, do movimento de massas no país. E para terminar, eu gostaria de te perguntar o seguinte: quais você acha que deveriam ser, em torno de quais pontos e medidas de um programa se deveria construir esse novo ciclo de lutas da classe trabalhadora que parece que está surgindo aí? Qual seria medidas importantes para um novo programa para a classe trabalhadora continuar avançando nas lutas por transformações mais profundas da sociedade brasileira, Pablo? Olha, Zé, aí tem que ser uma pauta, um conjunto de pautas que realmente defendam o trabalho e a classe trabalhadora. Isso significa enfrentar o capital, né? Então a gente vive hoje o liberalismo, né? O neoliberalismo, na verdade, assim, uma economia em que o capital flui livremente, né? Vai de um lugar para o outro livremente,
e ainda reclama dos impostos, né, que não são entre os mais elevados, inclusive se comparado com países centrais. Então acho que a pauta tem que ser limite da mais-valia, né? Assim, acho que a gente tem que ir bem adiante, assim, de uma certa maneira, uma criminalização da política da mais-valia que está na base do lucro do sistema capitalista, né? Um limite de lucros, né? Um limite de remessas de capital para o exterior, né? Um limite de grandes rendimentos, né? Um imposto de renda progressivo, né? Maior para quem tem a renda mais elevada, o imposto territorial progressivo e IPTU, daí por diante, né? E assim, as reformas necessárias para o Brasil secularmente, né? A reforma agrária, né? Reforma urbana, fundiária, né? Uma reestruturação do Estado. Na verdade, é tanta coisa, Zé, que assim, acho que a pauta é apontar a necessidade de uma revolução socialista no país, né? Passando pelo fortalecimento da classe trabalhadora, das organizações dos trabalhadores, né? No âmbito da subjetividade, defender a educação pública, gratuita, de qualidade, que está sendo ameaçada, né? Defender a organização de processos de educação popular pelas organizações dos trabalhadores, né? A distribuição da mídia, né? Uma reforma, uma lei de mídias, né? Que retire esse monopólio que a gente tem hoje, que quem realmente educa a população é a grande mídia, né? Isso também é um dos pilares desse sistema injusto que a gente tem. Então, eu acho que é em torno dessas pautas históricas, né, que agora a gente vive um momento que na última década o governo do PT trouxe pautas progressistas, porém recuadas. Eu considero assim, apesar de avanços que possam ter significado, né, por exemplo, a política de cotas raciais e outras políticas setorizadas, né, de valorização das pautas LGBT, valorização da educação do campo, da educação indígena, né, elas acabaram dando uma certa impressão de que é possível no sistema capitalista haver conquistas para os trabalhadores. Inclusive essa era sempre a palavra usada, né? Olha, as cotas são conquistas, a educação do campo é conquista, a educação indígena é conquista, a educação quilombola é conquista. O que a gente vê agora é que não era conquista, eram políticas de um governo, limitadas, e agora voltaram atrás, né? Quer dizer, o atual governo já fechou, por exemplo, a Secretaria da Diversidade do MEC e já paralisou a política fundiária quilombola, né? Então, assim, não eram conquistas, não tem conquistas dentro do sistema capitalista. Acho que a lição histórica para a gente é essa. Pablo, queria agradecer sua participação e boa sorte nesse novo ciclo de lutas aí, e vamos lá. Obrigado, camarada Zé Nespoli. Um abração. Até mais, tchau. Até mais.